Marquinhos, qual é a surpresa de hoje? Qual é a entrevistada de hoje? Bom, como eu ia dizendo, eu acredito que quem tem mais propriedade para falar sobre nutrição, né, o que se consome em festas juninas, nada mais, nada menos que a nossa nutricionista. Doutora Thaís Urbano, bom dia. Bom dia aí a todos os ouvintes. É junho, né, começa aí friozinho, as festas juninas, né, que muitas pessoas aí gostam, né, igual o Marquinhos falou, nosso Brasil aí tem vários tipos aí de tradição, de hábitos, né? Mas assim, primeiramente, gente, eu gostaria de enfatizar que não são as datas comemorativas aí que complicam, né, nossas vidas, né? O que acaba aí comprometendo o aumento de peso, tudo é a sucessão de erros que nós fazemos aí o ano todo e não as datas comemorativas. Eu acho que sim, a gente tem que aproveitar essas datas, que é um momento aí da gente estar com a família, né, com amigos, momento de reunião. Eu acho que sim, nós temos que aproveitar, só que com consciência, né? Eu acho assim que o problema não está nos alimentos que essas festas aí têm, e sim os exageros. Eita, Marquinhos. Eu fui ao cardiologista, eu saí com a orelhinha no vão da perna, sabe? Eu não vou nem inventar de ir na nutricionista, porque eu levei uma cagada lá, então se eu for na nutricionista, eu achei que a culpa era as festas. Não é as festas, só aqui, ó, só a junção de erros aí. O problema, eu acredito que às vezes a pessoa vai comer um milho, né, come até o sabugo, é isso? Assim, milho, come até o sabugo. Vamos pensar, o milho, né, que é um alimento aí que está presente em várias receitas, né? O milho em si é um carboidrato rico em fibras, é um alimento interessante. Só que quando a gente começa aí, né, por exemplo, eu vou fazer um curau, eu processo aquilo, então o que eu acabo fazendo? Eu acabo quebrando as fibras, né? E ainda adicionando açúcar. É uma delícia o curau? É uma delícia, só que tem que ter cuidado na questão de exagero. E assim, na questão de elaboração de pratos da festa junina, por exemplo, tem pessoas que têm restrições à lactose, tem gente que tem problema com diabetes, né, com a glicose, então não pode com o consumo de açúcar. Então tem como a gente pegar aquela receita e adaptar a um leite sem lactose, ou a colocar aí, né, para as pessoas que têm problema, por exemplo, com a diabetes, colocar aí o açúcar, colocar adoçante aí culinário. Então tem como você fazer as adaptações. Aí a questão, nós falamos do milho, né, que então, dependendo do jeito que é processado e o que vai adicionar, ele vai se tornar mais calórico. Mas o milho, a gente também tem a pipoca. A pipoca, ela é interessante, rica em polifenóis, só que aí a gente acaba caramelizando a pipoca e é onde você vai deixar aquele alimento ali mais calórico, né? Thaís, então já que nós estamos nessa linha mais natural, podemos dizer assim, o doce de abóbora e a batata doce. Qual situação é melhor para se consumir em uma festa junina? Aquele que é o doce molinho ou aquele doce que o Marquinhos mencionou que é mais duro, que já é mais industrializado? Então, nós temos que ver aí a questão os que são mais caseiros, né? Esses daí são mais interessantes, porque não precisou ser adicionado ali nem um estabilizante, nem um conservante. O artesanal. Corante, artesanal, exatamente isso. Então, se for pensar em questão de processo, seria os artesanais, né? Seria mais interessante aí do que... Aí pegando o doce de abóbora e o de batata, a abóbora, o índice glicêmico dela é menor, né, quando ela é in natura, do que o de batata. Então o de abóbora, ele vai causar menos impacto em relação ao de batata doce. Mas a questão mesmo está na parte de industrialização, né? Todos vão elevar açúcar no seu processo, mas a questão de industrialização você consegue diferir aí o que é melhor.
E o que mais temos para... Então, aí nós temos muita coisa com amendoim, né? O amendoim, ele é o carro-chefe, né, é o carro-chefe, isso. Só que é aquilo que eu acabei de falar, né? A questão tá, né, nas receitas, né? Tem um que vai mais açúcar, tem amendoim torrado só, né? A gente só tem que lembrar a questão da adição do sal, para não ter exagero, né, na questão do sal. Mas, gente, o que eu vi, né, impor, não existe o que é bom, o que é ruim. A questão está no exagero, porque eu acho que sim, nós precisamos participar, né, de algo que é tradição aí do nosso Brasil, mas com consciência. Que aí você não vai ter problema, você vai poder ir nessas festas, curtir, sem aí ter aquela dor na consciência, né? Você toca bastante no nome açúcar, né? No ingrediente açúcar. Que eu acredito que, ao mesmo tempo, a gente remete a gente à energia. Exato. Né? Acredito que por esse motivo, que também nessa época do ano, por estar mais frio e tal, as pessoas começaram a inventar alguns alimentos seguindo para o lado mais doce, né? Eu achei interessante porque tem até o arroz doce, né? Foram lá e colocaram açúcar no arroz. Tem doce de feijão, né? Não sei se você... Sim, Então, assim, o açúcar, né? Vamos pensar, ele é um alimento aconchegante, né? Então, ele traz um certo prazer. Então, por isso que o consumo é algo assim que é prazeroso. E é isso que você falou, né? Geralmente as festas juninas, né, ocorrem em junho e a temperatura é bem baixa. E é isso, o corpo, quando ele precisa se esquentar, ele requer mais energia. Então, por isso que a gente acaba comendo mais no inverno por conta disso, né? Para gerar energia. E bem essa festa é tida na época de inverno, né? Então, mas a questão é isso. Se vai para uma festa junina, tentar se alimentar em casa, para não deixar, né, para comer só lá, né, esses tipos de alimentos. Então, porque se você se alimenta em casa, sai, janta em casa e lá você só vai comer uma coisa ou outra ali para complementar, o impacto será menor do que você ir sem ter mais jantado, né? Eu acho que a Thaís sempre toca num ponto muito interessante, Marquinhos, que quando a pessoa está em processo de reeducação alimentar, está seguindo uma dieta, um regime, ela nunca falou aqui que você não deve deixar de ir a um evento, a um aniversário, mas sempre ressaltando, coma consciente. Você pode ir em qualquer lugar. Exatamente. Em qualquer evento, em qualquer festa, né? É como a Thaís mesmo já brincou uma vez aqui, que já encontraram com ela em eventos, mas a Nutri come isso? Por que não, né, Thaís? É lógico. Mas tudo no seu devido conceito, na devida, na quantidade correta, né? Podemos dizer assim. O que eu falo para meus pacientes é saber entrar e sair daquilo, né? Você vai para a festa, mas com consciência que amanhã você vai voltar à sua rotina de vida saudável. Então, o que tem que preconizar mais é o tempo que você faz de hábitos saudáveis. Porque não tem como ninguém ser 100%. Por que eu nunca falo em restringir? Você não pode comer. Primeiramente, no ser humano, quando você fala essa palavra, aí sim que vai dar aquele faniquito de querer comer, de querer aí quebrar as regras. Então, a questão está nessa flexibilidade. Você saber que você pode, sim, com consciência, e você vai continuar no processo de emagrecimento. Isso é se reeducar, né? Você saber estar no lugar, saber estar diante de alimentos ali que a gente tido, né, como calóricos, e saber se comportar, saber, né, ter consciência na hora de consumir aquilo. Você está falando bastante em comida, né? Mas e as bebidas? Por exemplo, a gente vê que o gengibre, ele é muito utilizado na culinária, né? E também utilizado para fazer o quentão, né? E em conjunto com cravo, canela, algumas receitas que vai, né? Todos os ingredientes aí, junto com a cachaça e tal. E o quentão? Exatamente, né? O gengibre, além dele ter uma propriedade anti-inflamatória, mas nem é por isso que ele aparece aí nas bebidas, e sim pela propriedade termogênica, ele esquenta, né? Então,
como esse tipo de festa quando está a temperatura mais baixa, né? A associação de gengibre, mais canela, mais cravo, que são especiarias ou alimentos termogênicos, eles acabam aí dando certinho nesse período, né? Porque esquenta, né? Então, ele é como se fosse a pimenta do... Exato, a pimenta também receita, é um né? alimento termogênico. Então, tudo que eleva a temperatura causa aí um certo calor, né? Onde que fica mais aconchegante aí você estar aí em baixa temperatura consumindo aquele tipo de bebida. Mas em termos de saúde, no caso, já que estamos falando de festa junina e tal, o gengibre, ele traz o que de bom pro... É anti-inflamatório, né? É um poderoso anti-inflamatório. Quando a gente acaba consumindo, não associado ao álcool, né? Porque aí a gente acaba aí, né, equilibrando. Desvirtualizando exatamente a função. isso. Mas ele é anti-inflamatório, ele age na parte da circulação sanguínea. Então, é um alimento muito interessante. Então, o gengibre, a cúrcuma, cravo, canela... são alimentos aí que é interessante a gente estar aí colocando no nosso dia a dia aí. Só com pouco açúcar, por favor. Pouco açúcar e não exagerar no álcool, né? Thaís, já que a gente pediu a participação dos nossos ouvintes, nós vamos trazer aqui algumas participações. Se você ouvir aqui alguma comida que seja interessante mencionar depois, você dá uma... Tá bom. Pode me cortar aqui. Ó, o Gui mandou aqui. Eu gosto da cocada e do quentão. Temos aqui o Márcio, ele mandou aqui canjica com leite condensado e paçoquinha. E ele falou que o que a mãe dele fazia era o melhor, ele fica até com saudades. Também tivemos aqui a participação da nossa ouvinte, a Creus Escoparim. Quentão e o bolinho de frango. Também temos aqui pelo Facebook, tem também algumas interações, né, Marquinhos? Sim, temos a nossa ouvinte, a Sidney Bueno, tá falando exatamente isso. Todos os restaurantes e festas deveriam pensar na restrição alimentar com carinho. O Tony AP mandou aqui, gosto do bolinho de frango da Igreja de Santo Antônio. Algumas tradições aí, olha né? lá, a pipoca, paçoca e doce de leite e muito mais. A Maria Rusinelli. Então a gente percebe que é mais o doce que apareceu mais o doce, né? que o povo vai atrás, né? É aquilo que eu te falei, é aconchegante, né? Mas eu também acho que nem foi comentado aqui a respeito de festas, né, das igrejas e tal. Existe também uma tradição, determinada comunidade, né? Ter certos produtos que são tradição, né? Como os bolinhos e tal. Mas hoje em dia a gente vê, às vezes, perdendo um pouquinho esse lado, parece que está indo mais para o lado mais industrializado, né? As pessoas estão escolhendo uma forma mais fácil de poder realizar, né, determinadas... Quando a gente pensa que talvez algumas festas, né, esse lucro ele vai ser revertido aí, né, para a comunidade, né, para as igrejas, né, fazer a parte aí de construções, de que precisa ser feito, né? Então a gente acaba visando um pouco mais o lucro e talvez o industrializado aí, né, pela praticidade, diminuir mão de obra, né? Será que também a demanda, né, que foi aumentando? Pode às vezes... ser, sim. E também antes as pessoas talvez participavam mais, então você tinha mais apoio da comunidade para a confecção daqueles alimentos, né? Também, pode ser. Thaís, para fechar, algo a acrescentar ou fechamos por aqui? Só com consciência, curtam sim as festas aí, que eu não posso negar, né, que é uma delícia. Então tem que curtir sim, com consciência. E também está chegando a temporada de caldos, né? Lá, tem os caldos, né? Eu acho que você tem mais que convidar o povo para comer mesmo, né? Porque... Pra poder fazer a visita lá no consultório, né, pô? Não. Thaís. Como? Come. Thaís, uma ótima semana pra você. Um bom mês junino, já que estamos se vendo pela primeira vez no mês. Você tira muita férias. Obrigada, viu? Eu, né? Tchau, Thaís. Tchau.